Boa noite. Essa é uma aula de revisão. Eu tenho aqui uma prova antiga que eu vou usar como ferramenta de revisão para vocês. Nessa prova antiga tem questões de variáveis aleatórias, estatística descritiva e probabilidade. Variável aleatória é o conteúdo que a gente não pôde ver, então isso vai ficar para a segunda prova. Logo, a gente não vai poder fazer os exercícios dessa prova referente à variável aleatória. Então, vamos fazer aqui as 3 questões que temos envolvendo o conteúdo da nossa prova. Tá? É uma prova para ser feita no presencial, então tem algumas regras que são colocadas aqui. Essas regras não necessariamente precisarão ser usadas para vocês fazerem suas provas, porque você não precisa que tenha respostas com cálculos, então esqueçamos essas regras por hora e pensemos apenas nas questões. Aqui, essa questão é uma questão bastante teórica, envolvendo estatística descritiva. As listas que envolvem estatística descritiva são as listas 1 e 2. Lembrando que no material de estatística descritiva, a gente começa com distribuição de frequência, a coleta de dados, a apresentação de dados através de representação em formato não só de gráfico, mas também de tabela de distribuição de frequências. Essas variáveis podem ser qualitativa ou quantitativa. As variáveis qualitativas, elas podem ser representadas através de gráfico de colunas. E você também pode representar através de gráfico de setores, quando você entra na frequência relativa do teu conjunto de dados. O mesmo para variáveis quantitativas. Só que as quantitativas você ainda pode representar em frequências acumuladas. Além das frequências acumuladas, você também pode representar em distribuição de frequências com dados agrupados, onde você forma intervalos e cria uma tabela com base nesses intervalos. O gráfico de colunas, nesse caso, é chamado de histograma, e acompanhado ao histograma tem o polígono de frequências. Depois disso, você tem a representação através de diagrama de ramifolhas e gráfico de linha para fazer a representação de dados históricos ou séries temporais. O diagrama de ramifolhas ele faz uma representação gráfica que te dá a ideia de densidade dos dados, né, onde o próprio gráfico, a própria curvatura do gráfico é dada pelos números dos seus dados numéricos, que são os dados quantitativos utilizados. Além disso, você também tem o box plot, que é um gráfico que trabalha com dados discrepantes, né? Você calcula um intervalo para verificar quais dados estão fora desse intervalo, aos quais são considerados discrepantes, e você também vê a densidade do teu conjunto de dados. Esse tipo de representação gráfica é bom para comparação entre vários conjuntos de dados. Um bom exemplo é colocado no final da aula 5, onde você vê uma comparação entre dados de densidades demográficas dos estados do Rio, Minas, enfim, de todos os estados brasileiros e alguns em particular. Bom, vamos lá. A segunda parte, que é justamente a que a gente vai ver agora, é a parte das medidas. Essas medidas são exatamente os elementos que são calculados na sua variável. Você está sempre interessado em alguma medida referente à tua variável. Se tua variável é a idade, é interessante você calcular, por exemplo, uma média de idade. E a média de idade é exatamente o cálculo da média. Então, vamos exatamente passar aqui ao trabalho do cálculo dessas medidas. O que nós temos aqui nesse momento é que eu tenho uma formulazinha da média, né? Essa média é uma representação de média ponderada, onde você pode utilizar a tabela de distribuição de frequências, onde para cada xi, que é o valor da variável, você tem uma frequência ni. Então, a tua média é a soma dos produtos de cada frequência vezes cada valor da tua variável sobre o tamanho da amostra. Também temos aqui a fórmula da variância. A variância, essa é a fórmula reduzida da variância, tá? Ela vem em um formato comum, mas
aqui eu estou trazendo a fórmula reduzida. Na fórmula reduzida, ela faz o somatório de ni, xi ao quadrado, onde o ni e o xi representam o mesmo ni, xi aqui. Certo? Ni é exatamente a frequência daquela variável, e o xi é o valor daquela variável que possui aquela frequência. Neste caso aqui, você vai somar produtos de cada ni pelo quadrado do xi, que é o valor que a variável está assumindo. Menos n, que é o tamanho da amostra, vezes a média ao quadrado. E aqui no denominador, existem duas possibilidades. Ou você divide por n, ou divide por n menos 1. Essa divisão, essa diferença, tem a ver com inferência estatística, quando você vai fazer estimação de parâmetros referente à variância. Tá? Então, uma delas é viesada e outra é não viesada. Para ser bem objetivo, essa é a variância não aviesada, que é dividida por n-1, que é também conhecida como a variância da amostra. A dividida por n é a variância da população. Vamos lá. Então, eu tenho aqui algumas informações que diz que o somatório de n x é igual a 200, o somatório de n x ao quadrado 3.136, a amostra tem 25 observações, né, 25 indivíduos, e a moda é igual a 10. Com esses elementos, pede-se a média dos dados. Nesse momento passa a ser bem simples quando você conhece a fórmula da média, sabe que o numerador, que é o somatório de NX, é exatamente 200. Então, a média que apresenta essa fórmula vai ser 200 sobre n, que é justamente o tamanho da tua amostra, que é o número de elementos ou indivíduos utilizados. Então, tua média é 200 sobre 25, 8. Desvio padrão. O cálculo do desvio padrão é justamente a raiz quadrada do cálculo da variância. Então, primeiro você calcula a variância. E você precisa conhecer os elementos da tua variância. Neste caso aqui, já é dado o somatório do nx ao quadrado, que é toda essa parcela daqui. E no item A foi conhecida a média, que é igual a 8. Nessa formulazinha da variância, utiliza-se a média ao quadrado. E os demais elementos são n, que é o tamanho da amostra 25, e n menos 1, que vai ser 24. Então, quando você substitui os elementos conhecidos nessa formulazinha da variância, você vai ter 3.136 menos 25, que é o n, vezes a média, que é 8 ao quadrado, sobre 24. Ao realizar o 25 menos 36, perdão, menos 25 vezes 64, e ao subtrair 3.136 por isso, você obtém 1.536. Quando você divide por 24, você obtém 64. Isso é a tua variância. Foi solicitado o desvio padrão. Então, para isso, você basta extrair a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 64 também é 8. Conhecida a média e o desvio padrão, pede-se o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida de comparação muito útil entre dois conjuntos de dados. Essa medida de comparação ela é calculada pela razão entre o desvio padrão e a média. Ambos foram calculados, ambos são iguais a 8, então o coeficiente de variação é igual a 1, 8 dividido por 8. Por fim, o coeficiente de assimetria, que é outra medida envolvendo tanto medida de posição como medida de dispersão. No caso, a notação para o coeficiente de assimetria é o E, e ele é a média menos a moda sobre sigma, que é o desvio padrão. A média e o desvio padrão foram calculadas. Item A e item B, ambos iguais a 8. A moda, ela foi dada pelo enunciado, que é igual a 10. Então, você tem 8 menos 10 sobre 8, que é igual a menos 2 oitavos, que é igual a menos 0,25. Poderia se pedir uma informação extra aqui, que era saber que tipo de assimetria se tratava esse conjunto de dados. Como o teu coeficiente deu negativo, isso significa que a tua distribuição possui uma assimetria à esquerda. Então, você vê que não é uma coisa muito rebuscada, muito complicada,
certo? Foram 2 pontos dados aqui, apenas para você reconhecer os elementos e conhecendo as formas de fazer a substituição. Agora uma questão que envolve axiomas de probabilidade, né? E também probabilidade condicional. Primeiramente, você precisa conhecer dado o problema, fazer com que esse problema vire elementos de probabilidade, né? Você tem que fazer a contextualização. Então, eu tenho o lançamento de 2 dados. Se não tem nenhuma informação sobre os dados, é porque são dados honestos e são os dados como nós conhecemos. 6 faces e que eles sejam dados com pesos iguais, ou seja, ele não seja viciado para nenhuma das 6 faces. Então, são definidos os eventos. A soma das faces é igual a 7. B, pelo menos uma das faces é igual a 6. E C, as 2 faces são iguais. E pede algumas probabilidades. Essas probabilidades estão sempre envolvendo esses eventos aqui. Então, inicialmente, você tem que saber quem é o teu experimento e, consequentemente, o teu espaço amostral. O teu experimento é lançar os 2 dados. Quem seria o espaço amostral do lançamento de 2 dados? Todos os resultados possíveis quando você lança 2 dados. Se você diferencia dado 1 e dado 2, então você tem que, quando o dado 1 for igual a 1, o dado 2 pode ser 1, 2, 3, até 6. Quando o dado 1 for igual a 2, o 2 também pode ser 1, assim até 6, 6. Então, todas essas possibilidades aqui formam o meu espaço amostral no lançamento de 2 dados. São todas as possibilidades de ocorrência. Os eventos colocados aqui, o evento A pede que a soma das faces seja igual a 7. Então, você vem aqui, nesse teu espaço amostral, e procura os pares cuja soma é igual a 7. Eu sei que 6 mais 1 é igual a 7. E eu sei também que 2 mais 5 também é igual a 7. 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2, 6 mais 1. Então, se eu traçar essa diagonal, não sei se eu consigo. Eu pensei que eu conseguiria editar, mas não estou conseguindo. Então, se eu traçar essa diagonal aqui, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6, são exatamente os pares de dados, de valores dos dados, cuja soma é igual a 7. Então, o teu evento A vai ser exatamente o conjunto dessas situações aqui. Quando você joga os dados, eles caem nessas posições. Aí eu vou para o conjunto B, pelo menos uma das faces igual a 6. Isso vai acontecer aqui, nessa coluna, quando todas as faces do dado 2 é igual a 6. Isso vai acontecer aqui nessa linha, quando todos os dados da face, todos os dados, todas as faces do dado 1 é igual a 6. Então, esse conjunto B, o evento B, será exatamente essa coluna, 61, 62, 63, 64, 65, 66, e essa daqui, 66, 56, 46, 36, 26. Você vê que 66 ele aparece nas duas, mas é contado uma vez só. Então eu faço exatamente esse traçado aqui representa o B. E as duas faces são iguais, vai ser o meu evento C. Quando é que ela ocorre? Quando os dois caem com 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ou seja, essa diagonal. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6. Conhecido, então, os 3 eventos colocados aí no problema, A, B, C, vamos ver o que pede, né, os 4 itens que são solicitados. Na letra A, pede a probabilidade de A interseção B. Aí eu vejo quem é o conjunto A interseção B. A interseção B são os elementos que estão simultaneamente em A e em B. Pode-se perceber que são os elementos 6 e 1, está aqui, e 1 e 6. São os dois únicos elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto A e no B. Então, ele forma uma interseção.
Com isso, quando eu quiser calcular a probabilidade dessa interseção, eu vou voltar lá na definição axiomática de probabilidade, que é o número de possibilidades favoráveis sobre o número de possibilidades totais. Possibilidades favoráveis são essas duas, 6, 1 e 1, 6. Então, eu tenho duas possibilidades. E o total é exatamente o meu espaço amostral. Eu tenho 36. Então, essa probabilidade é 2 sobre 36, que é 1 sobre 18, que é 0,0555, a dízima periódica. P. P de B dado A. Estou aqui a voltas de uma probabilidade condicional. Como é que eu calculo probabilidade condicional? O cálculo da probabilidade condicional, se você for lá na aula 9, você vai ver que é dado por probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Probabilidade da interseção, a gente acabou de calcular. É exatamente A e B, os mesmos eventos. Né? Que foi 1 sobre 18. Ou 2 sobre 36. P de A, que é a condição. Quem é P de A? Quem é A? A é esse conjunto aqui. Esse conjunto tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilidade A é exatamente 6 sobre 36. Então, eu vou ficar com essas duas frações aqui. Uma divisão de fração 2 sobre 36 com a fração 6 sobre 36. Eu falei na aula passada, né, quando você tem uma divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou, como você percebe que é uma divisão de fração com o mesmo denominador, você apenas vai desconsiderar o denominador, uma forma rápida de pensar, vai ficar com os numeradores, 2 sobre 6, que é 1 terço, 0,33, resolvido o problema. Item C. Probabilidade de A menos C. Só relembrando, e isso você tem na aula 6, eu acho que é a aula 6, que é a aula inicial, que fala sobre operações entre eventos. A menos C são os elementos do conjunto A que não estão em C. O que é isso? Bom, quem é A e quem é C? Está aí o conjunto A e está aqui o conjunto C. Quantos elementos estão em A e não estão em C? 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, todo mundo, porque, na verdade, no conjunto A não tem dois pares com números iguais, né? Então, todos, A menos C vai ser exatamente o conjunto A, porque não tem ninguém de A que não está em C. Certo? A menos C igual a A porque não tem interseção, a interseção é vazia. Logo, P de A menos C é P de A, e P de A já foi calculado aqui embaixo, ó, 6 sobre 36, e vai dar um sexto, que vai dar 0,1666. Professor, na Pode prova, falar. os resultados vão ser em fração ou em decimal? Decimal. Tá. Acho que pode ter fração também, mas a maioria deve estar em decimal. De qualquer forma, se você tiver em fração, você transforma em decimal. Então, é fácil. Só botar no calculador. Você vai estar com toda a ferramenta disponível. Vai terminar em fração quando você calcula uma probabilidade, mas aí você transforma para decimal, só dividir. Letra D. Essa probabilidadezinha aqui. A união B, interseção B, interseção C. Então, primeiro eu preciso saber quem são esses dois conjuntos, A união B e B interseção C, e fazer a interseção entre eles. Ora, A união B é um conjuntão, porque pegar esses elementos de A, junto os elementos de B, né? E, claro, a interseção você só conta uma vez. 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 1, 6, 1, 6. Então, todos esses elementos aqui de A, mais esses aqui de B, estão na interseção, na união entre A e B. É um conjunto. Quem é B, interseção C? Ele vai estar aqui embaixo, tá? Está aqui a resolução. A união B é isso aqui. É todo mundo aqui.
Agora, quem é B interseção C? Volta aqui para os conjuntos. Está aqui B, está aqui C. Quais são os elementos que eu tenho em comum nos dois conjuntos? Ele vai estar na interseção. Eu posso perceber que, como esse aqui tem que ter um 6, e esse aqui tem que ter os dois iguais, a única situação que isso vai acontecer é o 6, 6. Então, eu tenho um único elemento nessa interseção. Então, B interseção C é um conjunto unitário com o elemento 6, 6. Tá aqui ele. Aí eu volto para cá. Eu estou interessado em calcular a probabilidade dessa interseção. Então, vamos ver quem é a interseção desses dois. Eu volto lá para os dois e procuro a interseção. Eu tenho 6, 6 aqui. O único conjunto que eu tenho B, interseção C, é 6, 6. Eu tenho, tá aqui ele. Tenho. Então, ele é a interseção. Se eu não tivesse aqui, a interseção era vazia. E a probabilidade era igual a zero. Mas eu tenho a interseção, e a interseção é exatamente ele. Ou seja, esse conjunto é o par 6, 6. É um conjunto unitário, e quando eu calculo a probabilidade dele, é o número de elementos do conjunto unitário, que é 1 sobre o número total, que deu 36. 1 sobre 36, 0,02777. Lembrando que material, as apostilas trazem vários exemplos que você pode resolver observando sua resolução. São todos simples, são todos interessantes de se ver, certo? Trazem abordagens distintas e todos têm solução. Pulando as questões que não nos interessam nesse momento, porém, na segunda prova, vamos à questão 6. Essa questão 6, certo? É até parecido com o exemplo que eu fiz em sala de aula, na aula de segunda-feira, né? Mas eu acho que tem percentuais distintos e tem uma abordagem diferente também. Fala-se das peças sem defeitos. E eu havia falado de peças defeituosas. Mas vamos a essa abordagem da questão 6. 30% das peças vendidas na loja L são produzidas pela fábrica 1. 20% das peças vendidas nessa loja são produzidas pela fábrica 2, 10% pela fábrica 3 e as demais pela fábrica 4. Agora nós temos 4 fábricas. Sabe-se de antemão que 98% das peças produzidas por 1 não contém defeito. 97% das peças produzidas por 2 não contém defeitos, 94% por 3 não contém defeitos, e 1,5% das peças produzidas por 4 são defeituosas. Uma peça selecionada aleatoriamente para averiguação. Determine A. Probabilidade dela ser defeituosa. B. Uma vez que ela foi detectada como defeituosa, é possível saber qual fábrica é mais provável de tê-la produzido? Se sim, explicite-a. Diga qual foi. Se não, justifique. Essa questão é um pouco mais elaborada, né? A questão de prova. Então, vamos lá. A gente pode tentar fazer como fizemos na aula passada, né? Fazendo a descrição bonitinha aqui. 30... vocês já sabem, cadê Jamboard? Você já sabe que isso aqui se trata de uma partição, uma partiçãozinha, só que essa partição agora ela está dividida em 4 partes, né? Que eu chamo de fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, fábrica 4. E a gente sabe que dentro de cada uma dessas fábricas aqui eu tenho um percentual de peças que são defeituosas, né? É a mesma situação, aqui é o espaço amostral, são 4 eventos, e um evento que não tem nada a ver com esse, um evento distinto desses 4, formando a partição e tal. É a situação, teorema de probabilidade total e teorema de Bayes. Então, vamos lá. 30% das peças vendidas são, por exemplo, a fábrica 1. Isso significa
que, se eu for selecionar uma peça aleatoriamente, a probabilidade que essa peça tenha sido produzida pela fábrica 1 é 0,3. É 30% das peças que estão ali naquele conjunto foi produzida por ela. 20% fábrica 2. Então, a probabilidade de eu selecionar e ela ser a fábrica 2 é 20%. 10% da fábrica 3. Então, 0,1. E as demais são produzidas pela fábrica 4. Como todas, 100% das peças são produzidas por essas 4 fábricas, qual seria o percentual referente à fábrica 4? O que falta para completar 100%? Aqui eu tenho 30, mais 20, 50, mais 10, 60, sobram-me 40%. Então, 0,4 é a probabilidade de eu produzir, dela ser produzida pela fábrica 4. Outros elementos que são considerados aqui são os percentuais de peças sem defeitos. 98% das peças produzidas pela fábrica 1 não possuem defeito. Se 98 não possui defeito, eu posso calcular o percentual de defeito. Vai ser defeituosa, dado que foi produzida pela fábrica 1. Se 98% não possui defeito, 2% possui defeito. Ou seja, 0,02. Eu também posso verificar o percentual de defeituosos da fábrica 2, dado que 97% não possui defeitos. Ou seja, a gente sabe que a probabilidade de uma peça ser defeituosa, dado que foi produzida por 2, vai ser de 3%. Então, 0,03. 94% da fábrica 3 não contém defeitos, então a probabilidade de defeitos, dado que provém da fábrica 3, vai ser 6%. Dado que 94% não contém defeitos. E 1,5% da fábrica 4 são defeituosas. Então, P defeituosas, dado que vem da fábrica 4, 0, sair 0,015, 1,5%. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Então, eu tenho algumas informações aqui, não é? Essas informações, eu vou diminuir o texto que é para ficar mais, para caber aqui bonitinho. Essas informações, elas já nos dão suporte suficiente para a gente começar a resolver problemas, e é o que a gente vai fazer agora. Dadas essas probabilidades aqui, eu posso resolver, por exemplo, se uma peça selecionada aleatoriamente, qual a probabilidade dela ser defeituosa? Ou seja, eu estou interessado em saber a probabilidade desse evento aqui, dado que uma peça é selecionada de forma aleatória. O teorema da probabilidade total está aí para resolver isso. Estou interessado em P de D. E isso aqui a gente já viu pelo teorema da probabilidade total, que é a soma dos produtos de P de I vezes P de D dado I, P de 2 vezes P de D dado 2, P de 3 vezes P de D dado 3, P de 4 vezes P de D dado 4. Quando eu somar isso, eu terei a probabilidade de uma peça aleatória ser defeituosa. Essas informações estão aqui, todas as probabilidades e as condicionais. Consequentemente,
Eu tenho aqui o teorema da probabilidade total. E eu vou substituir os valores de modo que eu vou obter 0,024. Então, 2,4%, tá, seria a chance de a peça sorteada aleatoriamente ser defeituosa. Item B. Uma vez que ela foi detectada como defeituosa, é possível saber qual a fábrica mais provável de tê-la produzida? Se sim, me diga qual é. Se não, justifique. Vamos ver. A partir do momento que eu calculo essas probabilidades, eu não consigo selecionar. Esses produtos aqui, ó, que são essas interseçõezinhas aqui, ó, essa daqui, essa interseção, essa e essa. A partir do momento que eu calculo essas interseçõezinhas aqui, tá certo? Eu tenho condições de saber qual é exatamente a fábrica mais provável de ter produzido peça com defeito. Só que, olha o que acontece. P de I vezes P de D dado I, que é aquela primeira interseçãozinha, né? Que é essa parte daqui, vai ser esse produto que é 0,006. A segunda interseçãozinha, essa daqui, P de 2, P de D dado 2, vai dar esse produto que também é 0,06. Então, todo mundo tem o mesmo produto. É igual. Isso quer dizer que todas as probabilidades condicionais do teorema de Bayes vai ser 0,06 dividido pela probabilidade defeituosa, que é 0,024. Ou seja, todo mundo tem 25% de chance. Então, a resposta é não. Não é possível identificar a fábrica mais provável, porque todas as probabilidades são iguais. E isso foi verificado aqui exatamente nessa conta. Se eu calculasse e fosse diferente, essas probabilidades aqui, para cada uma separadamente, eu verificaria qual teria a probabilidade maior. E essa seria justamente a mais provável. Certinho? Bom, nesse material foram as 3 questões que nós temos. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se vocês andaram fazendo exercícios, se vocês têm alguma dúvida, se tem algum material que vocês possam pedir para fazer alguma coisa, algum exercício em particular envolvendo alguma matéria específica, mas o que eu mostrei aqui para vocês representa uma parte de uma avaliação, tá? E o nosso trabalho, a nossa avaliação, ela não foge, tá, a esses conteúdos, às listas de exercícios, nem aos materiais que nós apresentamos, né? As aulas que vocês viram com resoluções, etc. e tal. Então, é um material que está bem dentro desse contexto, e eu acho que a gente já conseguiu ver tudo que a gente precisava. Caso alguém queira apresentar mais alguma coisa, eu posso colocar aqui. Caso vocês já estejam satisfeitos com o que tem, né, mas vocês têm todo o material disponível, tá certo? Então, eu acho que vocês já estão bem munidos para fazer a prova. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Algum problema que gostaria que isso fosse feito? Foi suficiente? A aula de revisão, embora tenha sido curta, né, eu gastei menos de 1 hora, porque não foi preciso fazer a prova inteira, mas eu gastei menos de 1 hora, mas tentei apresentar todo o conteúdo, tanto fazendo uma pequena revisão, como também resolvendo os problemas. Alguém tem mais algo a acrescentar? Alguém quer mais alguma coisa? Se não, se está todo mundo tranquilo, a gente termina por aqui a nossa aula de revisão, eu disponibilizo para vocês e na próxima terça-feira vocês já estão habilitados a fazer a prova. Acho que eu tô tranquilo, professor. O chatinho são
X barra somatório X1, aí dá uma confundida. Mas acho que é de boa, né? Esse conteúdo que você passou agora, de desvio padrão, essas coisas. Isso, isso. Lembrando que a qualquer momento vocês podem também vir aqui no SEAD, né, na página de dúvidas, né, e aí eu posso responder a qualquer momento para vocês também, ou outro pode responder também. Tá? Além do que, aqui no próprio Meet, né, temos as mensagens, essas mensagens, ela até me alerta no e-mail, né, lá no Moodle eu não recebo alerta, aqui eu recebo, né. Então, vocês fiquem à vontade, tem vários canais aí disponíveis, né? A única coisa que a gente não conseguiu ainda foi a monitoria, porque os processos ainda estão em andamento, não teve nenhum processo que foi finalizado e não tem, então, nenhum resultado com relação a monitores. Né? E a gente já está entrando na prova, na primeira prova. Né? Espero que apareça pelo menos para a segunda prova, mas agora não tem, mas nós temos o material disponível. Tá certo, então? Vou encerrar a gravação.